Apresentar agora uma guia. Né? Aqui está o segundo tópico, o oitavo tópico, e hoje o nosso oitavo tópico. Né? Então, essa passagem do século XVIII para o século XIX, né? Que a gente tem o neoclassicismo e o romantismo. Então, vamos ver aqui os artistas neoclássicos. Vou começar pela escultura com Antônio Canova. Então, ele é, sem dúvida, tem outros, né? Mas esse daqui é o mais importante, é o mais influente. Então, aqui a gente tem uma escultura que é Psique e... São duas entidades, né? Figuras da mitologia grega. Eu acho que aqui é Psique... Psique e amor e Eros, né? Psique e Eros. Então, né, a gente tem aqui a estatuária grega, né, as proporções do corpo, a idealização, né, segue os mesmos padrões clássicos, né, aquela perfeição, mas já tem alguma coisa, vamos dizer, um pouco nova, diferente, não é? Que é assim, digamos, é uma naturalidade, não é? É uma intimidade, né? É como um namoro. Aqui é Paris, né? Paris, que é um dos heróis da Guerra de Troia, né? Quer dizer, foi o cara na história, no mito de Troia, o príncipe que deu origem à Guerra de Troia, né? Conquistando Helena. Então, aqui, né, ele está... É uma idealização histórica, né? São os mesmos padrões gregos. Se você for comparar, já não tem aquele heroísmo dos gregos, não é? São heróis de salão, né? De salão cortesão. São figuras maravilhosas, mas não é só ver lá a estatuária grega, né? São os atletas, os guerreiros. Mas aqui vem, né? Aqui ele pega aqui, né? O Teseu também, da mitologia, vencendo o Minotauro, né? Então não tem nada a desejar, deixa nada a desejar da relação à pintura clássica grega, romana, e também do Renascimento, né? Do maneirismo. É só ver aí, comparar com a cultura maneirista. Mas aqui tem uma grande novidade do neoclassicismo. Isso daqui é uma senhora da família Bonaparte, eu acho que a mãe do Napoleão Bonaparte, representada, mostrada aqui como se fosse uma deusa grega. Né? E ela está sentada numa cadeira, como já existia no tempo dos romanos, né? Vestido com uma roupa romana. Né? O neoclassicismo vai ter uma influência, o mobiliário vai mudar, ele já era muito complicado no barroco, então ele vai simplificar, inspirado, né? E a moda vai mudar, a roupa vai mudar, tá certo? Tem, nesse retorno ao passado, ele tem algo de novo, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Aqui é o Napoleão representado como um herói grego. É claro que o Napoleão não era assim, mas aqui é Napoleão representado como o salvador da paz, o criador da paz. Então aqui ele tem um pomo dourado, que é esse pomo dourado, a maçã dourada, é a paz, né? É o que todos desejamos, alimento, né? E aqui ele tem o seu cetro, né? Está como um herói grego, o romano, completamente nu, né? A genitália aqui tem, isso daqui já vem lá da Bíblia, né? Porque isso não tem na coisa grega, né? Mas daí é uma cultura cristã
né? Então tem aí uma folha de parreira, né? Mas daqui o manto, né? O manto tipo dos romanos, dos gregos. Aqui a outra versão do Napoleão como o salvador da paz, né? Aqui em metal. Aí aqui você tem, né, o pombo, ainda tem aqui uma deusa, né? E aqui vem novamente essa retorno ao passado que traz uma novidade. Aqui já é irmã do Napoleão, como uma deusa romana, né? Isso faz parte da escultura, isso tudo é esculpido, isso tudo né? É incrível como parecem os materiais. Com a volta aqui eu não sei como é que chama exatamente isso, não sei se é liteira, eu acho que liteira é mais, mas esse tipo de móvel que era que os nobres em Roma e na Grécia usavam, eles comiam jantares, né? As refeições, as coisas assim, era assim, eles ficavam nessa posição e vinham aqui, serviam a comida, eles davam a comida e tal, né? E esse móvel vai inspirar novos tipos de móveis, né? O recamier, que a gente vai ver mais. Então, isso daqui. E isso vai influenciar a moda, isso vai mudar a moda, porque a moda vai se inspirar, né? E é claro, isso daqui não é nenhum retrato dela, né? É tudo idealizado, mas representa. A mesma coisa aqui, então, isso daqui foi o Canova, né? Vamos aqui na pintura, e a pintura até então é o mais importante, né? O coisa daqui já é Davi, Jacques-Louis David, que é o grande pintor neoclássico francês, que foi pintor de Napoleão, já Napoleão como imperador, né? Então ele aqui vai no retrato do Napoleão, né? O desenho é rigoroso, os detalhes, tudo é perfeito, né? E o Napoleão como um herói numa posição, o cavalo, né? Mas vocês vejam aqui, o cavalo está empinado, o Napoleão está sentado, né? Mas está tudo tranquilinho, tudo paradinho, tudo como que imobilizado, né? Pá. O neoclassicismo é tudo muito estático, né? Mesmo quando vai. Porque é a perfeição do desenho, né? O uso da cor. E tem isso é uma questão da pintura. Ou você dá ênfase no desenho e perde no movimento, ou você vai dar ênfase na mistura das tintas, do pincel aqui. Os contornos não ficam tão claros, mas você vai ter dinâmica, movimento, mais cor. Né? Bem, então, aqui é o Davi, isso daqui são telas muito grandes. Então, isso aqui é bem neoclássico, né? Aqui é Leônidas, o herói é uma guerra, né? Então, é como se fosse um cenário de ópera, né? As figuras, como é que é a guerra, louvando a guerra. Então, o cara aqui está com a espada levantada, o outro está lá, né? Aí os que estão correndo, levando a coroa de louros, ele está aqui parado, é como, né? É uma cena teatral, né? Assim, de ópera, em que, é claro, vamos dizer, que são representa a cultura grega, né? Está aqui tá aqui a arquitetura, né? E isso tem o propósito de, através desses temas, não é, levar a discussão, o pensamento para esses fatos históricos que são relacionados com o momento político, né? Então, porque com Napoleão é o imperador que faz a grande revolução burguesa, ele muda o direito, ele cria o código, né? O Código Civil,
que hoje se usa, né? No mundo, isso é para a era moderna. Então, toda a filosofia, né, o iluminismo vai mudar. Ele criou as bases para os novos governos, a separação entre os poderes, né? Essa cultura do iluminismo, ela trouxe os ideais de liberdade, né? De liberdade individual, de liberdade de pensamento, né? Liberdade de credo, vai surgir a questão da liberdade da mulher, né? Então, esses temas históricos são retomados, né? Com a luta ideológica, né? Aqui, isso daqui é um quadro, né, do Davi, são telas bem grandes, né? Isso é como que um filme de uma única cena. Aqui é Sócrates tomando cicuta, né? Então é o momento em que Sócrates está recebendo a cicuta, que é o veneno que ele vai tomar para morrer, né? E que ele está apontando para cima, né? Para a ideia, para o mundo ideal, ou o mundo de Deus, se você quiser interpretar, né? Isso, a pintura, como a imagem, ela é para despertar a mente, o pensamento, né? Através das evocações. Aqui uma outra cena, né? Interessante comparar, vocês compararem, por exemplo, isso daqui é o famoso Rapto das Sabinas. Então, tem cenas semelhantes no Barroco, não é no Barroco do século XVII, tem no século XVIII. Então, você vê como, por exemplo, no século XVII, como isso daí é um movimento, é uma briga. Aqui não é uma briga, mas é tudo arrumadinho, tudo organizado, né? Tudo, reparem, né? A gente pode parar, essa moça, se você parar assim, para olhar, né? Tá tudo, é como... E aqui né, essa coisa do antigo e do novo, do moderno, né? Então, isso daqui é um retrato de uma senhora, de uma moça, né, da nobreza, e o vestido já é o vestido, a moda que o neoclassicismo criou, né? Então, comparando com a roupa, né, do Barroco, ou antes do Barroco, da Idade Média, né? É uma simplificação, é uma inspiração clássica na roupa grega, romana, né? E é o começo também do vestiário moderno, mais simples, né? As perucas, os grandes penteados, né? Então aqui você tem uma fita, o móvel, esse aqui é um móvel inspirado lá na antiguidade, mas daqui já foi simplificado, não é? Já é como começa, é como um divã, ele já tem outras funções, serve, vamos dizer, para deitar, mas é para sentar, para as pessoas. Então, aqui é um retrato do Napoleão, não é aquele primeiro retrato idealizado, ele como herói, né? Mas é um retrato, digamos, fiel, um retrato realista. O Napoleão, como ele não era um herói, ele era baixinho, um pouquinho barrigudo, né? De uma inteligência extraordinária, de uma capacidade de trabalho também incrível. Aqui, né, é um retrato de Marat, é um dos líderes da Revolução Francesa, que tinha um jornal. Foi uma época de carnificina, de morte, e o Marat estimulava muito a morte, matava. Até que ele foi assassinado na banheira, ele ficou... teve uma doença que ele não conseguia sair da banheira, só suportava lá na água, com as coisas, um negócio assim, né? Eu não me lembro. Se é só verificar aí, é só consultar Marat na internet, você vai ver a história do Marat, né? E ele foi morto porque ele recebeu a visita de uma mocinha do interior, era uma mocinha que lia e tal, ela veio, ele recebeu, aceitou, que era como uma fã, e ela tacou um punhal nele. E ele morreu, acabou de incitando, né?
Aqui é um autorretrato do Davi, né, do pintor. E agora nós vamos agora para o outro neoclássico, foi demais, que é o Ingres, o Jean-Auguste Dominique Ingres, ou Ingres. Ingres, a gente lendo em português, como é que se escreve, né? Então, aqui é um retrato do Napoleão também, encomendado lá pelo Napoleão, né? Aqui o rosto está um pouco idealizado, mas é um retrato mesmo, né? É aquela perfeição da imagem, né? Que você pode chegar perto e olhar os mínimos detalhes, está tudo lá de acordo, não é? E isso paga um preço. O preço é exatamente estático, é parado, né? Tá. Aquele não tem movimento. Quando tem movimento, dá essas coisas assim, né? Viram um teatro, um palco, né? Um palco com as pessoas posando. Aqui, né, é um nu que se chama fonte, a inspiração, é claro, é grego-romana, neoclássica, a idealização, né? E ele já ele não foi um pintor oficial, as encomendas dele não vieram principalmente do Estado, mas já de aristocratas ou burgueses ricos, né? E aí aqui a gente tem um retrato de uma dama, aqui é uma aristocrata, é uma princesa, é um retrato de uma fidelidade, né, aos detalhes, às cores. A moça é um pouco idealizada, mas é o retrato dela como se fosse um tratamento com Photoshop, né? Talvez ela fosse realmente assim tão bonita e tal, né? É neoclassicista, né? Pelo tipo de tratamento, pelo estilo, mas é um retrato realista. Não realista assim, no sentido de mostrar a realidade como ela é, né? Pegar na intimidade, como a gente entende hoje o realismo e como vai ser entendido depois, também depois dos românticos. Porque os pintores que vão suceder, a geração que vai suceder a pintura dos românticos, vai ser a dos realistas. Os realistas em que eles vão procurar, né, essa relação, como dizer, da imagem, assim como se você está vendo a imagem, como se fosse uma imagem realmente para do espelho, realmente assim, né? Só que a diferença do realismo, né, é que os realistas, eles vão procurar imagens, digamos, na realidade comum, né? Não é nessa realidade especial aqui do palácio, do Grande Palácio, né? Aqui, e reparem também, nessa época, a moda, né, aqui, ela ainda tem aquele vestidão, não é aquele vestido simples, mas a influência daquele vestido simples, né, que aparece aqui, né, essa nova moda, né, aqui não está mais ligado ao barroco, mas já tem uma coisa nova, né, que esses ombros nus, a mesma coisa aqui, é uma outra. E aqui é um outro retrato dela, que já é uma moça, uma mulher já com a nova moda, né? Novo, já é um outro tipo de gente, né? Já é o século XIX. Já é o século XIX. Então, né, você tem esse vestidinho aqui simples, né? E parece uma camisola confortável, né? Inspirado lá. Ela está de luvas, né? Com um casaco de pele, o penteado é bem simples, né? Diferente aqui, você ainda tem um penteado complicado, com coisas assim, mas, né? Como são da mesma geração, né, os neoclássicos, pintores neoclássicos, os pintores românticos, têm coisas em comum.
Uma coisa, os românticos vão se destacar, como não são coisas oficiais, é muito o que essas novas gerações, né, o interesse, a curiosidade pelo Oriente, né, pelas odaliscas, o mundo muçulmano, né, porque com Napoleão iniciam-se as guerras coloniais, as conquistas lá do Egito, do Oriente Médio, né? Então, isso daqui é uma odalisca, é uma mulher de harém, né? Dentro dos padrões neoclássicos, né? É uma mulher linda. Aqui, né? Esse daqui é um nu de costas. E aqui é um harém, né? Observe aqui a forma, né? A forma do suporte. Suporte na pintura, porque isso é fundamental para o ilusionismo, né? Ele tem que ter, ou ele ser retangular, ou circular, ou elíptico, porque aqui é porque a imagem é pequena, né? Mas com a imagem grande, a gente se concentra na imagem, no espaço, e esquece o entorno, né? O seu campo visual. Então, isso aqui é como o interior de um harém, isso tudo aqui é imaginado, né? Claro, ele tem estudos aí de modelo vivo, né? E é bem neoclássico, né? Essa inspiração é na forma das figuras, a perfeição do desenho, né? Então a cor não é muito solta, tem essa coisa estática, né? E aqui, como eu falei, para o Brasil foi muito importante o neoclassicismo, então eu incluí aqui um pintor brasileiro, o Vitor Meirelles, que é um dos... ele, junto com Pedro Américo, são os grandes pintores do tempo do Império Brasileiro, né? Já são do tempo de Pedro II. Isso daqui é um quadro enorme, que eu acho que tem uns 7 metros de comprimento, de largura, desculpa, né? E de altura, não sei, deve ser uns 2,5 metros. Isso daqui, esse painel, isso daqui está no Museu Nacional de Belas Artes, que aquele prédio era a sede da Escola Nacional de Belas Artes, né? Que sucedeu na República a Academia Imperial de Belas Artes. Isso no tempo ainda da Academia Imperial, né? O Pedro II incentivou muitos pintores da Academia, eles iam para a Europa com prêmio da Academia, financiado pelo imperador, e os que mais se destacaram são o Vitor Meirelles, depois o Pedro Américo, né? E eles eram os pintores mais famosos, e houve aí um concurso para fazer batalhas que o Império Brasileiro venceu. Isso daqui é a Batalha de Guararapes, importante para a história do Brasil. E os dois pintores era assim, tinha torcida. O outro é a Batalha do Havaí, né? Então, isso daqui é bem, né, bem neoclássico, é uma batalha, mas é tudo direitinho, né? O desenho é muito bem feito, né? A paisagem e tal, né? Então, a representação, né? Mas tem essa coisa do estático, né? Tem movimento, mas o que passa, né? Você olha, você vê está tudo como imobilizado, né? E eles criaram algumas imagens que são fundamentais para a nacionalidade, para o sentimento brasileiro, né? Aqui, a primeira missa no Brasil é do Vitor Meirelles, né? Também está lá no Museu Nacional de Belas Artes. Isso daqui é a Batalha do Riachuelo, né? Para essa batalha, ele foi lá, as guerras eram marcadas, né? As emboscadas e tal, mas essas batalhas elas tinham horário marcado e tal, você pode observar de longe, batalha naval, né? Então,
Ele foi lá encarregado de fazer e ele, a partir das ilustrações. Agora, isso tudo é criado, evidentemente, no ateliê, né? O quanto isso tem a ver com a realidade, né? É tudo idealizado. Os barcos são feitos tais como, né? A água. Aqui, isso é muito importante, e a documentação da época, né? Essa pintura histórica, hoje em dia é tudo na base da fotografia, né? Mas isso daqui é uma cena aqui no Palácio, aqui a Princesa Isabel, se eu não me engano, é a edição da lei, não sei se já é da abolição da escravatura, ou se é outra, né? Então, aqui a princesa com seus filhos, isso daqui fazem acompanhantes, né? A princesa não andava sozinha, tinha sempre as suas acompanhantes, as suas coisas, e aqui é o governo, né? Senadores, deputados. Bem, aqui não vamos aumentar, o Pedro Américo retratou várias vezes, né? Aqui é um retrato do imperador. É um retrato do imperador, né? Do Pedro II. Aqui é um retrato da imperatriz, da Teresa Cristina. Aqui é um autorretrato dele. Então, isso daqui é o neoclassicismo. Vamos agora para o romantismo. Bem, o romantismo um precursor do romantismo vai ser o Goya, Francisco de Goya. É um pintor espanhol, era pintor da corte espanhola, uma história muito especial, que viveu nessa época, né, da Revolução Francesa. Napoleão invadiu a Espanha e o Goya é um dos grandes nomes da história da pintura. Aqui e da gravura também, né? Então aqui a gente já tem algo. Isso daqui ainda é final do século XVIII, né? Então é uma pintura rococó, né? Ainda, né, a graciosidade na paisagem, né? É só vocês verem aqui o que é que nós vimos da vez passada, voltarem lá, tem uma coisa ainda do rococó, mas tem uma novidade que são aqui não são figuras da nobreza, né? No rococó francês, né? Lá nas cenas do Fragonard, Watteau, etc. Então, a gente tem sempre vamos dizer, a nobreza ou algo lá, né? Empregado da nobreza e tal. Então, isso daqui são figuras populares, né? Quer dizer, são comerciantes, artesãos, né? São burgueses, e a moda das mulheres não nobres, das marras, ela é semelhante a essa nova moda neoclássica e foi adotada, inclusive, pela aristocracia. É um momento de virada cultural de momento, né? E ele era pintor oficial da corte, e aqui tem uma
uma pintura da corte de Carlos V, e é interessante aqui nessa pintura, que claro, um retrato de uma família, né, como no Barroco. Mas daqui tem uma coisa, essa daqui é Carlota Joaquina, que foi a esposa de Dom João VI, né? Ela foi casada com Dom João VI, ainda menina, através de procuração, e foi a primeira rainha do Brasil, né? A Carlota Joaquina. Aqui já é essa moda das marras, né? Isso é as chamadas marras, né? Então, se você comparar com aqueles vestidões, aquelas coisas, né? Isso daqui tem uma simplificação, já é uma modernidade, tirando aqui a mantilha, né? O véu, é um vestido já moderno, né? Como aqueles vestidinhos também da neoclássicos que a gente viu ali acima, né? Ele viveu essa época da Revolução, a França foi invadida, né? Isso é um quadro muito famoso, são os franceses aqui fuzilando os resistentes, né? A resistência espanhola. Aí você tem realmente, não é, quer dizer, um passo na humanização. Aí realmente a imagem, vamos dizer, é para mostrar um fato humano, um acontecimento humano, né? Algo que aconteceu, né? Não é realista no sentido assim de mostrar assim que foi exatamente, né? Mas a gente vê como teria sido ou poderia ter sido, né? A questão é interessante, aqui a iluminação, né? Como é que ele ilumina aqui? Aqui tem uma lâmpada que ilumina aqui a figura, né? Contra o fundo, né? Então, é uma pintura política, é uma pintura social, é uma pintura revolucionária, né? Aí já abre realmente para os tempos modernos. Isso você não tem antes na história da pintura, né? Da arte. Se aproxima realmente, vamos dizer, da nossa realidade humana. Já é para mostrar a nossa realidade humana, a vida humana com todas, né? Aqui são dois quadros que são muito famosos, que é a Marra Vestida e a Marra Desnuda. É a mesma mulher, né? Aí é uma aristocrata vestida como Marra, né? Que foi amante dele. E aí tem um quadro dela vestido, o retrato, né? Não é nada convencional, não tem mais. Não é mais a Vênus, não é? Não é mais lá da mitologia, realmente é o retrato, e o retrato vestida aqui no sofá, né? A obra do Goya é muito vasta, né? E aqui uma coisa que ele traz, e que vai ser no romantismo, que é o sonho místico, né? As lendas populares, isso daqui, e são metáforas que são criadas, metáforas visuais, né? Aqui é um culto de um demônio, né? Aí ele teve uma fase, a história dele, um homem muito bem sucedido, mas que sofreu uma doença, ele ficou surdo, e ele ficou surdo, acabou completamente surdo, ele ficou muito doente muito tempo, ele ficou isolado e fez toda uma série de pinturas só para ele, que é algo também inteiramente novo, né? São pinturas terríveis, porque o iluminismo é exatamente uma nova consciência, um novo espírito contra o espírito tradicional do povo, com seus cultos, os preconceitos, a miséria, né?
A miséria que não é só física, a intelectual, tem, né, isso daqui, por exemplo, né, esse quadro aqui, que é é são dois miseráveis, né? Esse daqui é tão miserável que é praticamente uma caveira, né? E aqui é uma velha. E são imagens, vamos dizer, que depois vão inspirar muito desenhistas, pintores, as artes gráficas, com sentido crítico, né? Porque aí o século XIX, o final do século XVIII, começa a Revolução Industrial. E o século XIX vai ser marcado pela Revolução Industrial. A Revolução Industrial que vai abrir novas possibilidades, né? Isso daqui para toda uma linha de caricatura, de ilustração. Aqui, né, essa modernidade em que do romântico que tem a ver com o neoclássico, né? A roupa aqui, repare, né? Tirando a mantilha, aquela roupa neoclássica, aquele mesmo tipo de vestido, né? São duas marras que estão aqui no balcão, numa taberna, né? Tem dois homens atrás, então tem toda uma insinuação de eles estão tomando conta dela, né? De quem está embaixo está contemplando. Começa a surgir com o romantismo a coisa do amor, né? Do amor, do casamento por amor, do amor individual, não é só o amor tesão e o casamento determinado pela família, pela aldeia, né? Aqui são alguns exemplos da gravura do Goya, que é uma coisa extraordinária, né? Isso aqui, assim, o que ele faz aqui só com preto e branco, só com a gravura, né? Provavelmente os maiores gravadores da história, né, da gravura em metal foram o Rembrandt e o Goya. Isso vai inspirar gerações, né, de desenho. Então, né, ele pegando aqui é uma coisa que entra assim no fantástico, né? E a maestria do desenho, de como ele utiliza o cinza, o recurso da gravura, né? Aqui é uma gravura crítica, né? Uma caricatura, é uma coisa para você rir, né? Aqui é uma velha querendo ser moça, ser bonita, se vivendo no espelho, né? Aqui está a criada. O que ela está fazendo, né? Aqui tem outro que está rindo, o outro olhando lá para cima. Provavelmente se referia a uma figura conhecida, talvez a rainha, né? A rainha tinha a mulher do Carlos V, por exemplo, né? A mãe da Carlota Joaquina, ela era muito mal falada, teve amantes, inclusive o amante dela, que era um oficial, acabou sendo, vamos dizer, governava mais do que o rei. Bem, aqui é uma gravura dele que é muito famosa, em que está escrito aqui, a imagem aqui não dá para ler, mas aqui está escrito o sonho da razão cria monstros, né? Porque a época do iluminismo é a época em que os filósofos, os artistas, os intelectuais, essas pessoas ilustradas, né, sonham com o mundo da razão, em que a razão, o racionalismo, né, a razão resolve os problemas do mundo, principalmente os problemas de guerra, né, e tal. E as revoluções trazem coisas, então, é um desencanto, os monstros, né? Como a utopia criou a distopia, né? A utopia é o mundo, o progresso que vai trazer realização de felicidade, traz o contrário, a distopia. Bem, aqui vamos, então,
os românticos já realmente do século XIX, da França, franceses. Esse daqui, o Delacroix, que, quando você pensa em romantismo, vem logo o Delacroix, né? E aqui um detalhe, né? Nessa época, o ilusionismo pictórico realmente, vamos dizer, não tem concorrente. A escultura jamais vai conseguir criar uma imagem como essa, né? Que é uma cena de um barco, de uma canoa, afundando, né? Ou ameaçada de afundar, as pessoas caídas no mar. Né? Aqui, né, é uma cena inspirada. Os neoclássicos se inspiram na antiguidade greco-romana, no classicismo do Renascimento, e os pintores românticos vão se inspirar na Idade Média, vão buscar outras fontes, né? Então, isso daqui, Dante, é o final da Idade Média, é a partir de um poema de Dante, né? Isso daqui é Jesus no mar, né? Mas o que é importante aqui? Né? O importante aqui as ondas com um barquinho aqui, né? Batendo, aqui o Jesus está dormindo lá tranquilo, deitado, os homens aqui lutando, os marinheiros, né? O que interessa é essa cena, né? Você vê isso. Então, o romantismo vai trazer essa de levar o espectador ao distante, à aventura, né? A situações com essa capacidade, com esse desenvolvimento total do ilusionismo pictórico, né? Que a gente vê a água, vê o mar, vê o movimento, né? E o movimento é muito importante, né? E isso, então, você não tem mais um desenho com tudo exato, coisa, não é? Porque a mancha, a cor se superpõe, mas você tem essa vivacidade, esse movimento, né? É como de... e o romantismo traz né, novos espaços, novos horizontes, novas culturas, né? Porque estamos começando a Revolução Industrial, e aí as possibilidades de viajar, de conhecer, né? E é também a época em que as guerras coloniais, né, entre as potências, o Oriente Médio, né, o Napoleão vai criar guerras lá com o Egito, com os sultões e tal, né? Então, essa atração pelo estranho, pelo desconhecido, pelo estrangeiro, a outra cultura, né? Então, isso daqui é um sultão com uma cidade, né? Isso daqui é a entrada de uma cidade, uma muralha. As cidades medievais eram assim, né? E os muçulmanos aí ainda estão na Idade Média, né? Na Idade Antiga, como os chineses também estavam no século XIX. Os chineses só foram entrar na Era Moderna, que aí já era contemporânea, já no século XX. Então, essa atração do Oriente, eu acho que o Delacroix viajou ao norte da África, né? Isso daqui é Argélia, Tunísia, foram muito marcadas pela colonização francesa. Então, e aí esse fascínio, né, o interior, que é o interior de um harém, né? Então, a escrava é negra, e aqui são as mulheres. As mulheres árabes são muito bonitas, turcas, né? E árabes, e os haréns, né? Os haréns mantidos por eunucos. Então, isso desperta um fascínio, né? E vejo, né, o Ingres, como neoclássico, também tem lá a odalisca, né? Esse sonho, esse ideal. E aqui o modalisca, né? O modalisca, e é importante comparar, se vocês compararem essa odalisca é porque vai demorar muito aqui, eu não vou poder fazer isso. Mas comparar essa odalisca do Delacroix com a odalisca do Ingres, né? Do Ingres. Eu gosto mais de Angra. Apesar que lembra Angra. Né?
Então, repara aqui, né, assim, digamos, os detalhes, né, as manchas, as cores, como se você prestar atenção nos detalhes, como detalhe, né, os detalhes não estão muito claros. Quando fica meio borrada, os contornos, né? Porém, né, as cores, a intensidade das cores e o aspecto de carne, o aspecto de coisa, né? Aqui como o tecido colando, né? Então tem uma sensualidade, tem uma coisa carnal, né? Como também um movimento que o neoclassicismo não tem. Né? Então, isso daqui é até difícil de você entender a imagem, mas daqui é um cara, estão dois caras lutando. Tá aqui, um está enfiando a espada, né? E o outro aqui está rebatendo, está aqui o cavalo, né? Então você tem a luta, né? Você tem a visão da luta, do momento, do movimento, né? Esse aqui é o quadro mais famoso dele, mais célebre, que a Revolução é 830, 840, é uma outra revolução, né? E, que teve uma proclamação da República, que também não deu certo, voltou novamente, é o Segundo Império, né? E é claro, isso daqui é toda uma coisa criada da cena da Revolução. Aqui é uma figura que é uma figura inspirada no classicismo, né? Mas com a atitude humana, né? Inclusive com esse barrete, isso daí virou um símbolo assim das repúblicas, né? Aqui a figura atirando, que é um garoto, né? Carregando, é um jornaleiro, que é uma coisa importante já nessa época, né? O jornal, a ilustração vai se ampliar com o jornal, a invenção da enciclopédia, né? Já é uma cultura baseada no livro impresso, na imagem, na imagem, na observação da natureza, que é a realidade, né? E aqui essa figura é o próprio artista, ele se autorretrata no meio da Revolução. Esse aqui é um detalhe dessa figura aqui, né? Essa imagem é muito reproduzida. Agora vamos aqui o outro grande romântico, que é o Géricault, né? Isso daqui é um grande quadro, ele teve uma vida curta, e aqui esse quadro é a Jangada Medusa, o navio Medusa, foi um navio que afundou, foi a pique, e a população, uma parte da tripulação sobreviveu no que restou em balsas, né? Sobreviveram no mar, condições, passando fome, e para sobreviver houve canibalismo, eles tiveram que comer os que tinham morrido, uma coisa assim terrível, até que foram resgatados. Isso foi algo que chocou a França toda, né? Aí você já tem imprensa, você tem já a força dos jornais, das notícias, né? E ele fez esse quadro, é um quadro e que também é, né, assim, como ele é diferente, né, do neoclássico, como a cena é aquela cena do movimento, né, tem a ver com o barroco, né, mas a temática, não é? A temática já não é mais, né? Não é mais religiosa, não é mais a mitológica, né? São fatos da história atual, são fatos da história que se vive, da nossa história humana, né? Aqui é um afogado, aqui, né, os românticos têm
esse interesse pelo movimento, pela ação, né? Aqui uma corrida de cavalos, né? Um jogo, só com detalhe, né? Depois da invenção da fotografia, com o estudo da fotografia, se descobriu que o cavalo nunca é capaz de pular assim. Isso não acontece, né? Mas o ilusionismo faz a gente ver os cavalos voando, correndo, né? Eles correndo acima da velocidade, mas isso daqui não existe. O cavalo não se movimenta assim. Aqui são os retratos, né? Retratos que ele fez de pessoas que viviam em asilos, né? Ele faz loucos, velhos, umas figuras não são. O pintor romântico, ele começa a ficar independente das encomendas, né? Dele mesmo criar as suas pinturas por seu interesse. Isso tem a ver com a Revolução Industrial, que vai disponibilizar já as tintas prontas, né? Vai facilitar a vida. Tem aqui um outro do romântico, um outro aspecto aqui, né? Do romantismo, que é um alemão, o Caspar David Friedrich. Né? Isso daqui tudo são paisagens pintadas no ateliê, isso tudo é imaginário. Então, né, começo da Revolução Industrial, começo do século XIX, as possibilidades se ampliam, o desejo de conhecer o distante, o perigoso, a aventura, né? Então aqui você tem... E o amor romântico. Então aqui você tem uma moça, um rapaz, né, que estão contemplando essa paisagem, esse abismo, essa coisa que vai dar lá no mar infinito, e aqui tem um homem que está... é um homem mais velho, que ele está aí procurando, né? Ele está observando, é o naturalista, né? Esse interesse, essa nova visão, né? De observar atento pela imagem, então vai criar um tipo de atitude, está observando, é o cientista naturalista. Aqui, né, uma outra paisagem. Essas paisagens eram pintadas todo em ateliê. Aliás, o Caspar David Friedrich, ele pintava no ateliê, não tinha nada, só a tela e o cavalete. Mas é claro que isso daí tem estudos, ele fez academia, né? E esse espírito romântico, né? Olhando aqui, são dois homens olhando lá para o infinito, né? Para onde o nascer, o pôr do sol, né? Esse espírito da viagem, o amor romântico, aqui é um casal no barco, né? O barco à vela. Aqui o homem solitário, né? Bem vestido, lá em cima de um monte, contemplando, né? As montanhas, de cima das montanhas, né? Que as nuvens cobrem os picos das montanhas, está lá no alto, né? É muito o espírito da época, né? Os barcos com leva-viagem, né? Aqui a catástrofe. O romantismo, ele levou à mudança estética, inclusive à criação de uma outra critério de avaliação, além da beleza, né? A beleza que, para Platão, é as boas proporções, as proporções perfeitas, a harmonia entre as partes, as cores, e o esplendor, né? O ouro, né? A perfeição física, né? Principalmente do homem, né? do atleta, aquela coisa, né? Porque é uma força que impacta. Mas o romantismo traz muito isso do terrível, o monstro, né? A gente viu aí pelo Gog e tal. Então, vai ser introduzido uma outra, o sublime, né? A arte, ela te propicia tanto a beleza, essa beleza platônica,
mas também uma beleza que é a do sublime, né? O sublime é como isso daqui é algo terrível, na verdade, né? Isso daqui é uma tempestade de que o gelo se rompe, né? Pedra, terra, né? A ruína, né? O, é, é algo que nos impacta como a beleza de uma mulher linda, de um bebê maravilhoso, de um nascer do sol, mas pelo oposto, não é digamos, pelo bem que a gente sente, né? É pelo impacto, pelo susto, é algo que também reforça o espírito, né? É o sublime, isso faz parte da natureza, né? A, o, e uma coisa do romântico, que o romantismo vai trazer muito, é a, o sonho, né? O distante, porque isso, vamos dizer, são pessoas que realmente, vamos dizer, sonham em viajar, em conhecer, em outras dimensões, né? Mas isso tudo já é possível, mas muito difícil, quase que inacessível, né? Custa muita aventura pode dar tudo errado, né? Pode levar, é muito perigoso, então tem. Isso daqui é a entrada de um cemitério, né? Aqui é outra entrada de um cemitério, né? O romântico vai trazer também além desse interesse pela Idade Média, pela essa coisa, né, do cemitério, da morte, né? Depois vai ser inventado o Frankenstein, né? O Drácula. Bem, vamos aqui, o romântico brasileiro, que é o Pedro Américo. Pedro Américo foi um menino prodígio, fez a Academia Imperial de Belas Artes, ele viveu uma boa parte em Paris, com bolsa do imperador. Ele foi também cientista, filósofo, foi professor da Academia Imperial de Belas Artes. E isso aqui é a Batalha do Havaí, é um quadro imenso, enorme, que está ao lado lá do Museu Nacional de Belas Artes, daquela batalha de Guararapes, do Vitor Meirelles, né? Tem muito movimento, né? Que já é uma coisa romântica, né? Tem, vamos dizer, aquele espírito romântico do movimento, e até tem, vamos dizer, porque o Vitor Meirelles já é bem posterior daqueles outros artistas que eu mostrei, já é um pouco mais avançado no século XIX, né? Inclusive, quando ele viveu, né, em Paris, já tinha os realistas, e o realismo já tem uma coisa a ver com a fotografia, até passa a se utilizar a fotografia como um desenho prévio, um estudo, né, prévio, e parece que ele já empregava também. Vamos ver aqui. Isso daqui é um outro quadro dele, que é uma alegoria, né? É uma alegoria, que, assim como uma cena de teatro, mas você veja o movimento, é uma coroação. Eu não sei, não me lembro bem qual é o tema, né? Mas daqui está descendo. Eu acho que é a proclamação da libertação dos escravos. Eu acho que aqui a princesa descendo, né, os anjos cantando, aqui as coisas que foram libertadas, os escravos, acho que é uma coisa assim, né? É uma alegoria. Né? E tem no romantismo esse movimento. Né? Aqui uma outra cena de batalha, né, bem movimentada,
a Batalha de Campo Grande, já é de 1871, né? Isso lá em Paris, nessa época, já estava começando o impressionismo, né? Aqui é um retrato de Pedro II, quando ele ainda é novo, né? A barba ainda é loura, o cabelo é louro, né? Não está com a barba branca, que ele está no auge o imperador. Ele foi um grande imperador, um homem muito culto, muito sábio, com muita leitura, incentivou muito as artes, né? E hoje, assim, eu estou terminando, tá? Está acabando, só mais um pouquinho. Aqui um retrato da princesa Isabel, né? É um retrato como um retrato neoclássico, romântico, né? É um retrato, digamos, protocolar, né? É a princesa Isabel, claro, é como uma foto tratada, né? Com o traje, né? É que a roupa, você vê, já é a roupa, já é essa simplicidade do neoclássico, com aquele decote, né? Aquele decote já do final do Barroco, nessa transição, já né, no século, já o século XIX, né? Já avançou, né? A pintura era uma arte popular, né? Popular-se no sentido de ela ficava nas igrejas, nos palácios. O palácio tinha um dia que todo mundo tinha acesso. Cria-se essa nova cultura da ilustração, essa cultura burguesa que nas casas vai se ter. Aqui isso demorou um pouco mais a chegar, né? Essa cultura burguesa mais na Europa. Aqui está muito ligado ainda à corte, né? Então, isso daqui é um casamento do príncipe. É incrível, né? Como o documento histórico que tem, né? Isso daqui é realmente, vamos dizer, o cara vai lá, faz estudo para observação, é pintado. E aqui o espírito do romantismo, né? É uma figura que é meio odalisca, né? Meio oriental, tem que ver qual é, né? É um tipo de beleza, né? É uma beleza idealizada, mas já é uma beleza brasileira, né? Brasileira, portuguesa, né? Latina. Aqui, né? Uma outra que também não é uma santa, não é uma não é uma deusa mitológica, né? É toda uma alegoria em que você tem uma mulher que pelos padrões da época, uma mulher linda, né? É a beleza, ou a pintura, né? A pintura na antiguidade grega, na estatuária, o ideal de beleza era o homem, né? Era o masculino, corpo masculino. E depois, com a pintura ilusionista, o ideal de beleza é a mulher, né? É o nu feminino. Né? Então, aí é toda uma alegoria da beleza. Tem que ver pelo título a gente vai ver, né? Porque a arte era vista, sempre foi isso, né? A imagem é para te dar informação e passar ideias, né? Passar ideia, despertar a mente, pensamento. Isso daqui é um quadro histórico criado por ele, decapitação o enforcamento, né? Esquartejamento, desculpa, de Tiradentes. Né? Daí tudo
é criado, evidentemente, a posteriori. Vem aqui o último, William Turner, que é um inglês, romântico, e para situar bem esse começo do século XIX, né? Ele é um paisagista que o interesse dele é criar imagens que o espectador, né, ele experimenta, ele vivencia, ele sente situações extremas, né, situações limites da aventura, né, o mar, né? Então, isso daqui, não, a gente pode sentir aqui dentro desse barco, nessas ondas, o mar batendo, o vento trazendo lá a tempestade, né? Aqui a gente tem outro, né? Aqui os barcos estão afundando no meio do mar, o céu está escuro, a ventania, as ondas enormes, né? Aqui já é uma cena histórica, né? Em que esse recurso da paisagem, que a história também eu não... E né, aquele interesse pela luz que vem lá do barroco, né? A cor, né? E aqui fica bem claro, né, a diferença. Você, na pintura, você pode trabalhar pela linha ou pela cor, pela mancha, né? É como também na gravura, né? Então, aqui pela mancha, a gente tem uma cena de um sol nascendo, aqui no fundo tem lá a paisagem, algo de, né? Você tem aqui os animais na água, a água refletida, né? Mas não tem nada claramente definido, né? Tudo tem brumas, né? Neblina. Aqui essa cena, né? Vindo lá a cidade do meio do mar, as ondas batendo. Aqui são navios pegando fogo, né? Então, através dessas manchas, a gente vê, tá aqui as velas no navio, né? Prestando atenção, você entra lá cena no momento em que está pegando fogo, o céu tem uma explosão, uma iluminação, né, que ilumina ali. Aqui é um naufrágio numa tempestade, né, que é quase que praticamente some as imagens, mas aqui tem um barco, tem aqui a vela do barco, as outras, né? E aqui, olha só, né, o comecinho realmente da nova era industrial. Aqui nessa paisagem tem uma novidade, né? Aqui a gente tem um galeão, um grande navio a velas, esse navio que faz essas navegações, e aqui tem a grande novidade. Um navio, mas não é chaleira, eu não estou lembrado agora, assim. É um tipo de navio que é mais para transportar carga, que tem o quê? Tem uma chaminé. Uma chaminé soltando fumaça. Uma chaminé porque ele tem já um motor a vapor, né? E aqui né, outra chaminézinha com uma outra máquina, né, o motor a vapor, que é a locomotiva, né? Isso daqui tudo são paisagens criadas no ateliê, né, a partir de como o artista desenvolve o desenho 3D, ele entende, ele estuda, né? E a cor, como é que ele trabalha lá, né? Então, isso é tudo, vamos dizer, feito de memória, né? É como se nós estivéssemos localizados aqui, então isso aqui tem uma ponte que leva lá para muito longe, essa ponte aqui dá para ver o arco, né? Ali isso aqui está no rio, aqui tem outro lago, né? Mas tudo... Mas passa, né? E passa isso com essa grande novidade que é a locomotiva. Então isso daqui, né, termina a era moderna e agora começa a era contemporânea, que é o que nós vamos ver
depois vocês vão ver, né, no próximo semestre. Quem